Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que prazer poder falar com vocês da Web Rádio Fraternidade. Você que é ouvinte, você que é internauta, você que nos acompanha semanalmente pelas vias do rádio, da internet. Eu quero agradecer a cada um de vocês por essa parceria, pelo nosso programa O Encontro de Jesus, que estamos caminhando aí para o 60º programa. Que bênção! Quero agradecer ao Rubens, a Divina, da Web Rádio Fraternidade, e dizer da minha alegria de poder falar de Jesus, do Evangelho, de Espiritismo e levar uma mensagem de esperança para vocês toda semana. Dando continuidade à nossa proposta dos últimos programas de falar dos princípios espíritas, hoje eu quero falar de Jesus, intitulando esse programa Eu Sou. Muitas pessoas me perguntam, porque tenho amigos na Igreja Católica, na Igreja Protestante, tenho amigos que são ateus, que são da Umbandas, e tenho profunda afinidade por todos eles. Rafael, você é cristão? E eu respondo, sim, sou cristão. Tenho Jesus como meu modelo, como meu guia, como o tipo mais perfeito que Deus me enviou para me guiar. Essa resposta, inclusive, é a resposta que os bons espíritos deram a Kardec em a questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando os meus amigos evangélicos me perguntam, Rafael, você já aceitou Jesus? E eu respondo, sim, eu aceitei e sempre aceitarei Jesus. O que eu não sei, meu amigo, é se eu já consigo agir conforme Jesus espera que eu haja. Mas eu estou me esforçando. Mas alguns me perguntam, Rafael, o Espiritismo é de Jesus? O Espiritismo aceita Jesus? Aí eu respondo com um pouco mais de profundidade. Jesus é o fundamento do Espiritismo. Como eu já disse antes, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Essa é uma frase de Francisco Cândido Xavier quando perguntaram o que era o Espiritismo. Então, nós, os espíritas, acreditamos em Jesus. Sabemos que Jesus, dentro daquela escala espírita constante entre as questões 100 a 103 do Livro dos Espíritos, uma escala que é dividida em 3 ordens e em 10 classes. Na primeira ordem, que é a classe dos espíritos puros, lá está Jesus, o espírito puro. O Christos do grego, ou Mashiach em hebraico, que quer dizer ungido. Aquele que Deus nos enviou para ser o nosso mestre, o nosso exemplo. Nós espíritas só não confundimos Jesus com Deus, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é o Criador. Criou a mim, criou a você, criou o próprio Jesus. E Jesus, que é um filho de Deus, assim como todos nós, é o nosso modelo. É o espírito que já ascendeu, que já evoluiu e hoje já se encontra na condição de o Cristo planetário, o governador do nosso planeta. Então nós acreditamos em Deus. Acreditamos também em Jesus, só não acreditamos na Santíssima Trindade, porque Deus é o Criador, Jesus a criatura mais perfeita. Outras pessoas me perguntam assim, mas Rafael, e o Espírito Santo? Porque Santíssima Trindade são 3. Na crença cristã, desde o Concílio de Nicéia em 325 da nossa era, Deus, Jesus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Para eles, Jesus personificou Deus quando encarnou, ou seja, Jesus é o Deus encarnado. E o Espírito Santo? Quando Jesus prometeu o envio de um outro Consolador, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, depois complementado pelo versículo 26, esse Consolador seria o Espírito Santo. Seria a presença de Jesus entre nós, nos inspirando, nos protegendo, nos guiando. Nós, os espíritas, temos esse Consolador como a própria doutrina espírita.
para católicos, protestantes, o Espírito Consolador, o Consolador prometido, é o Espírito Santo. É a presença de Jesus que se manifesta entre nós, nas igrejas, na sociedade, e as pessoas então me indagam, mas o que é o Espírito Santo na doutrina espírita? Vejam, se a gente colocar um S depois de Espírito e outro S depois de Santo, fica Espíritos Santos, porque na verdade são vários espíritos benfeitores que, sob a ordem de Jesus, ajudam o nosso progresso. Temos o nosso anjo de guarda, temos os espíritos familiares que guiam a nossa família, temos os espíritos que tutelam o planeta Terra, temos os espíritos que já avançaram e que hoje se constituem benfeitores nossos, como Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, entre outros tantos. Entenderam, meus amigos? Nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, só não achamos que Deus e Jesus são a mesma pessoa. E quanto ao Espírito Santo, a gente coloca um S, Espíritos Santos, para entender que os Espíritos do Senhor são vários benfeitores nossos que vêm cumprir a vontade de Deus e impulsionar o nosso planeta para uma nova era. Mas a propósito, se Jesus é o nosso guia, o tipo mais perfeito que nos direciona os passos rumo à plenitude, por que ele nos disse "Eu sou", que é o título do nosso programa de hoje? Porque pelo menos 7 vezes no Evangelho de João ele utilizou essa expressão, "Eu sou". E eu quero explorar cada uma delas com vocês no programa de hoje. Vamos para a primeira? Jesus nos diz assim: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede." Essa citação está em João capítulo 6, no verso 35. Por que Jesus se diz o pão da vida? Olha a comparação. Nós precisamos do pão material para poder guarnecer o nosso corpo, matar a nossa fome. Mas Jesus estava nos dizendo que além do pão material, a gente precisa de uma outra espécie de alimento, o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, o próprio Jesus, que vivenciou o Evangelho trazendo a forma como nós deveríamos viver. Daí ele nos diz: "Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome." Mas ele diz por uma segunda vez: "Eu sou a luz do mundo." Está em citação de João capítulo 8, verso 12. Por que a luz do mundo? Quando a gente olha hoje para o mundo, nos mais variados aspectos, ouvimos falar de guerras, de dissipações dos mais variados aspectos, problemas da família, problemas financeiros, problemas de doença, que correspondem numa linguagem simbólica à escuridão. Mas Jesus diz: "Eu sou a luz. Aquele que caminha comigo terá a claridade da vida." O que isso representa? Se a gente está com o Evangelho e com Jesus, nós seremos iluminados. Nós teremos força, coragem, sustentáculo para seguir em frente. Numa terceira oportunidade, Jesus nos diz: "Eu sou a porta das ovelhas." Está em João capítulo 10, verso 7. Por que a porta das ovelhas? Vamos pensar na simbologia. As ovelhas precisam de um pastor. E esse pastor acaba sendo o cicerone, aquele que guia. Nenhuma das ovelhas pode se perder. E para que não se perca, é preciso encontrar a porta do aprisco. E essa porta aqui nós podemos considerar a porta que nos levará à plenitude. A porta que nos levará, numa mensagem também simbólica, à salvação. A porta que nos levará à redenção. Então, Jesus: "Eu sou a porta." Não procure portas transitórias no mundo. Não procure portas que podem vos levar a caminhos de perdição. Mas bata em mim, procure em mim, creia em mim, porque eu sou a porta verdadeira. Num quarto momento, Jesus diz assim:
Eu sou o bom pastor. Citação de João, capítulo 10, verso 11. E aqui é o profundo amor de Jesus, porque ele diz em latim, ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor. E quando uma ovelha se perde, buscando os tempos de Israel, o pastor vai atrás dela, deixa 99 no aprisco e vai ao encontro daquela que se perdeu. E é uma imagem muito bonita, porque a ovelhinha perdida é colocada sobre os ombros. Então Jesus nos diz, eu te conheço, eu sei das suas dificuldades, e se você se perder, se nós nos perdermos, eu vou atrás de você, porque eu sou o bom pastor. Numa quinta proposta, Jesus nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Está constante de João, capítulo 11, verso 25. Jesus diz isso quando da ressurreição de Lázaro. Sobre a ressurreição de Lázaro, a gente fala num outro momento. O que ele está querendo dizer? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, terá a vida eterna. Ressurreição é o substantivo que vem do verbo ressurgir. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente ganha nova força, novo tônus, novo ânimo. Já pararam para perceber que as criaturas humanas hoje estão desanimadas, desesperançadas, porque está faltando esse tônico do Evangelho. Então Jesus nos diz, você que está sem esperança, você que está desanimado, eu sou a ressurreição, eu sou a sua possibilidade de ressurgir e viver com abundância. E naquela mesma oportunidade ele retira Lázaro de um sono cataléptico, quando a cristandade interpreta como uma ressurreição. Na verdade, Jesus estava despertando Lázaro, como ele vem despertar cada um de nós para a grande beleza da vida e para que nós tenhamos responsabilidade com as nossas atitudes. Num sexto momento, e essa aqui é a mais citada nas igrejas, nas casas espíritas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Citação de João, capítulo 14, verso 6. Jesus está dizendo três coisas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Muitos de nós queremos saber qual o caminho? Jesus. O mundo apresenta muitos caminhos, mas aquele que nos leva à felicidade, à redenção, Jesus. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus. A verdade era ele. A verdade era o próprio Evangelho. A verdade era aquilo que ele vinha trazer do Pai para ensinar a cada um de nós. Eu sou a vida. E aqui, vida, Jesus não está se reportando apenas ao pequeno período que nós temos entre o berço e o túmulo. Ele está falando da vida imortal. Ele está falando do Espírito que nós somos. Sétima citação. Eu sou a videira verdadeira. E por que Jesus nos fala de videira verdadeira? A videira é uma árvore sagrada, simbólica para os judeus. Da videira nascem os cachos de uva. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês são os meus cachos de uva. Vocês precisam estar ligados a mim, que sou a videira, para que tenham vitalidade. Não se afastem de mim, porque vocês podem murchar, podem perder a utilidade, podem não conseguir ir a bom termo. Agora, se ficarem comigo, eu sou a videira. Vocês terão força e bom ânimo para seguir em frente. Nesse episódio, então, nós falamos da nossa crença em Deus, em Jesus, explicamos o que é o Espírito Santo na doutrina espírita, o nosso entendimento. E, por fim, falamos da nossa crença em Jesus, reportando-nos aos 7 eu sou que ele nos diz no Evangelho de João. Agradeçamos então a Jesus. Agradeçamos pela oportunidade da vida, pela beleza da reencarnação. Agradeçamos pela oportunidade de falar dele, do seu Evangelho, e peçamos,
fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau.